Fala pessoal, tudo beleza? Thiago Souza falando aqui novamente. Estamos aqui voltando a gravar um novo vídeo já sobre o tão esperado Os Ratos Volume 4, né? A gente demorou, ele foi lançado agora em julho desse ano e a gente demorou um pouquinho para fazer o vídeo, não sei explicar por quê, simplesmente demorou. Mas aqui estamos fazendo um vídeo sobre a edição nova, né? Que saiu agora e junto dela a edição de Portugal, né? A edição de Portugal, para quem não sabe, a gente fez uma viagem, eu e minha esposa, e ali por final de março e começo de abril, de 20 dias mais ou menos, onde a gente percorreu ali em torno de 14 cidades mais ou menos, e de Portugal. Aqui tem todo o relato. E eu levei os livros juntos, né, as edições 1, 2 e 3, Os Ratos, e fui distribuindo por livrarias, por vários locais, contatos também de pessoal que faz fanzines lá em Portugal, tanto em Lisboa, Porto, Aveiro e várias cidades, como a gente percorreu o país inteiro praticamente. Então todo esse relato foi juntado nesse formato fanzine, né? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais dele, vamos focar um pouco mais nos Ratos Volume 4 agora. Os Ratos Volume 4, ele foi desenvolvido e desenhado ali no ano de 2020, praticamente, durante a pandemia, porque em 2020 foi quando foi o lançamento do volume 2, né? Eu estava desenhando o que seria essa edição aqui naquele momento. E o volume 2 chegou naquele ano, o volume 3 ele foi lançado em 2022. Em 2021 a gente acabou não lançando nenhum quadrinho novo. E agora em 2023 a gente lança o que seria a sequência, né? E eu sempre vou desenhando, né? Tipo, na frente uma edição do que eu tô lançando, né? Tipo, o volume 5, que vai sair praticamente no ano que vem, ele tá completamente pronto, desenhado já. Este ano, agora, no final, eu tô desenvolvendo o que será vir a ser o volume 6, né? Que vou desenhar agora no final desse ano para praticamente começo de 2024, que eu acho que não vai dar tempo. Mas esse é o padrão, né? Ano que vem sai o volume 5 e no próximo ano, em 2025, deve sair o que será o volume 6. E voltando aqui, o volume 4 ele segue nessa sequência, né? Tirinhas e histórias curtas de humor dos ratos, do cotidiano ou não, situações diversas no geral. E nesse aqui envolve bastante influência do mundo da arte, né? Pintores e pinturas, como essa capa remete ao American Gothic do Grant Wood, que é um pintor americano. E durante toda a edição tem relatos sobre isso. Essa contracapa seria a capa original dos ratos, originalmente do volume 4. Só que como eu criei essa arte no meio do caminho, com os prints que eu faço nas feiras, ele acabou virando a página principal aqui. E durante toda a edição a gente tem várias influências também de capa de disco aqui, para quem não sabe, é uma referência à capa do disco do Kinks, uma banda inglesa. Aqui tem o Abapuru, da Tarsila do Amaral. E frequentemente no quadrinho tem influências desse tipo de coisa, né? Aqui eu faço um relato como se fosse o movimento dadaísmo, o surrealismo ali, né, que aconteceu na Europa, né? E aqui faz uma mescla, né, de autores daquela época, com escritores, junto com a Semana de Arte Moderna, bastante referência a isso, né? Bastante coisa do João Miró, Pablo Picasso, Van Gogh também, bastante coisa nesses relatos na história. Mas não se resume só a isso, né? Como a gente está acostumado, quem é leitor dos ratos, está acostumado a ver que os ratos sempre têm uma sequência, né? Tanto a história do Le Petit Rat, que é o ratinho, né? Com a relação absurda que ele tem com seus familiares e de forma engraçada e irônica. Ele aparece aqui novamente, né? Como todas as edições. E a parte do jazz, parte musical, né? Aqui a gente tem toda uma parte aqui mais com rockabilly, com rock, assim, bastante influência de Stray Cats, esse tipo de banda, né? E a parte do jazz, né, que sempre está envolvida nas historinhas, né, até porque o jazz faz parte das coisas que eu mais ouço, né, e realmente ouvindo enquanto produz ele, né, o quadrinho em si. Tem umas partes bem legais aqui, bastante influência. Aqui tem a parte do Le Petit Rat, novamente. Muita gente já tem edição 4, que já está sendo vendido em feiras e eventos, né, então muita gente já conhece e já leu, né, muita parte disso, né. Mas para quem não conhece e quer conhecer e quer aprimorar o conhecimento sobre a edição, pode verificar aqui nesse vídeo, né? Aqui também é uma referência básica, o Picasso também, né? Uma foto dele. Aqui um desenho que eu demorei muito para conseguir esse foco que foi feito com pincel, né? Não foi original mesmo, né? Tem até um desenho que não ficou tão legal, que eu botei um monte de tinta. Quem já viu o original disso aqui que tem comigo, geralmente eu mostrei para algumas pessoas, né? Que foi uma folha que deu errado, né? Para acertar isso aqui foi bem difícil, que é a marca do pincel mesmo aqui, né? Como se fosse a pincelada do
próprio personagem aqui, né? Então ele tem algumas coisas assim dentro do quadrinho que são legais e a pessoa se interessa em saber às vezes, né? Ou não. E aqui tem uma referência ao Edward Hopper, né? Que é o pintor também, acho que é americano, que é um quadro bem famoso dele, né? Então, ao longo do quadrinho tem várias referências a esse tipo de coisa, né? Do mundo da arte. Aqui essa parte de piada sobre cigarros é uma referência ao Robert Fripp, que é o guitarrista da banda King Crimson. Ele tem uma carreira solo junto com o irmão dele, uma coisa assim, uma banda bem psicodélica, é umas coisas bem estranhas assim, que é bem legal de procurar. É Flip Flip e alguma coisa, que é o nome do cara, são os dois sobrenomes, os três sobrenomes dos três integrantes. Então é uma referência a isso também. E ao longo do quadrinho tem muita coisa em relação a esse tipo de referências e coisas, né? Aqui também é uma parte do bar, que é o Cabaret Voltaire, que é um bar que existiu, na verdade, na Europa, né? Que falava, que mesclava com a música alternativa e com o mundo da arte também, né? Muita coisa assim. E eu resolvi botar isso aqui no quadrinho, né? Eu achei bem interessante. Então ele mescla bastante conversa com isso, né? Bom, então o volume 4 ele se resume basicamente a isso, influência sobre o mundo da arte, assim como tem várias referências a outras coisas, como a música, né? Como sempre é citado em todos os quadrinhos do Ratos, né? E agora vamos falar um pouco do livro de Portugal, né? Em março, final de março e começo de abril, eu e minha esposa, a gente viajou para Portugal, uma viagem marcada que tinha uma outra, no começo tinha uma outra, o atributo, outro objetivo, né? Que a gente pretendia talvez morar em Portugal, a gente tinha passagem comprada, a gente acabou indo viajar para fazer uma pesquisa de campo, mais ou menos, né? De como seria morar lá e se situar já como moradores no meio da viagem como turista. E nesse meio do caminho eu levei 43 livros em torno disso, do volume 1, 2 e 3, para deixar por vários lugares de Portugal. O que foi muito legal, contatos que eu fiz durante o processo da viagem, também antes de ir, já falei com livrarias e pessoas que foram indicadas, né, através do meu grande amigo e também editor deste livro, que é o seu Henry Japel, lá de Timbó, fanzineiro dos anos 80, que faz trocas com toda uma gama de pessoal, tanto do Brasil quanto de vários lugares. E aparece aqui na sua versão rato, uma homenagem. O seu Henry Japa ele passou alguns contatos que ele tinha em Portugal, né, de fanzineiros e também pessoas de lojas. E esse pessoal foi muito importante que eu entrei em contato e todos foram muito legais. Também eles são citados nesse livro porque todos foram solícitos e quiseram ficar com os ratos e fazer trocas e ajudar também a ideia, né? Então por isso que eles foram citados no livro e estão por aqui também. Aqui tem algumas personagens. O Ogata, que é de Coimbra, tem uma loja do Dr. Cartoon. O grande amigo Miguel, fanzineiro também, lá de Aveiro. Foram contatos super interessantes, todos passados pelo seu Henry Japel, né? E aqui também o Sando, que é da cidade de Tomar, uma cidade medieval, né? Pouco conhecida talvez do ramo turístico de Portugal ali, só que é uma cidade bem legal. Uma cidade que também influencia muito dos Cavaleiros Templários, tem até uma igreja antiga lá da Ordem de Jesus Cristo. Umas coisas muito legais, assim. O caminho de Santiago passa por essa cidade, o caminho português, então tem muita história e muita coisa interessante acontecendo por lá. E também as livrarias, né, que eu fui visitando, né, tanto em Lisboa como em Porto, até lugares mais, Coimbra, bastante coisa, várias cidades assim pequenas que a gente foi deixando, né? E a história é relatada através de desenhos. Alguns eu fazia durante a viagem mesmo, todo dia à noite após os passeios eu levei folhas de desenhos e fiz alguns desenhos sobre a questão do dia a dia que eu tinha vivido naquela época, naquela hora, né? Tanto relatos pessoais do cotidiano lá dos portugueses, né? Dos feirantes, dos mercados, coisas que eu vi que eu achei interessante e eu acabei botando aqui na história, né? E o texto é o que conta a viagem em si, né? Tanto a parte turística minha da viagem, como a parte da trajetória dos personagens, os ratos em Portugal, né? Então o livro ele conta essas duas histórias meio que juntamente, assim, né? Então ele relata esses dois tipos de coisas, essa duplicidade na história, né? Tanto dos ratos como a minha viagem, e com desenhos e relatos do dia a dia de lá, né? Conforme eu ia vivendo nas cidades. E além de desenhos dos locais que eu fui, né? Esses aqui são desenhos que eu fiz após a viagem. O intuito no começo não era fazer um livro sobre isso, era só deixar os livros lá em livrarias e fazer esse contato. E como foi tão interessante e bem, digamos, bem aceito em Portugal, eu tive a necessidade de contar essa história, né, de como foi a viagem, até para influenciar talvez pessoas que queiram fazer o mesmo ou até para propagar
um quadrinho brasileiro que já é muito divulgado e muito propagado lá em Portugal. Eles gostam mesmo dos quadrinistas, cartunistas brasileiros, eles têm um apreço muito grande. E isso tudo foi importante, né, para a trajetória da viagem também, né. E aqui eu falo sobre vários lugares, né, sobre o fado, sobre a cultura de Portugal, sobre os trejeitos, né, da forma que eles falam, algumas palavras são citadas aqui. Então são vários relatos dentro desse fanzine, né, que é um formato menor, né, do quadrinho, né. E por enquanto esse livro está esgotado. Eu fiz uma tiragem pequena e vendendo em feiras e pelo site ele realmente esgotou. Mas logo eu vou imprimir mais. Esse não tem todo o atributo que esses quadrinhos aqui levam, né? Esse aqui é feito com gráfica, tem toda uma demora, um preço mais caro para fazer, né? Esses eu consigo fazer com o seu RJAP e consigo imprimir de uma forma muito mais fácil. Então é mais fácil adquirir, mais fácil reimprimi-los. Então em breve vai ter unidades novas. Talvez eu mude a capa, talvez eu mude alguma coisa, ou altere alguns erros que você talvez tenham, ou altere alguma coisa no livro em si, né? Que seria uma segunda edição já, né? Mas vamos ver. Isso é mais pra frente e eu vou avisando conforme vai aparecendo lá no Instagram também. E aqui o livro de Portugal, né? Ele vem com essa capa amarela, tinha também uma capa alaranjada, só que os dois já esgotaram. Talvez a gente faça uma cor nova mais pra frente. Aqui é a citação do seu Henry Japa, você pode entrar em contato com ele também para adquirir os fanzines dele, que são muito interessantes. Tem um trabalho muito bacana já desde os anos 80 que o seu Henry Japa faz. Ele mora lá em Timbó, uma cidade aqui próxima da minha, que é Gaspar, em Santa Catarina. Aqui todo o mapa da viagem, as cidades, né? Foram aqui 14 cidades citadas, e aqui é o trajeto que a gente fez, né? Começando desde do Porto até várias cidades, né? De Lisboa até o Algarve, que tem cidades lá no sul, a região do Alentejo, que tem ótimos vinhos, ali em Évora. Depois subimos novamente para Coimbra, Itomar, Nazaré, que estava sem ondas, e também Fátima. Depois mais para cima, que a gente volta para Aveiro, Porto, é, Vila Nova de Gaia, que é a cidade próxima do Porto, e lá em cima Braga e Guimarães. Então a gente percorreu todas essas cidades aí. Basicamente em todas a gente fez trocas ou lojas ou de fanzineiros com quadrinhos, né? Aqui tem vários relatos e desenhos das livrarias. Aqui um desenho do João, que foi a primeira livraria que eu visitei, foi a livraria Sada Costa, lá em Lisboa, no bairro do Chiado. Foi bem interessante o contato e que deu força para seguir em diante, né? A gente viu que a gente podia estabelecer um contato legal com o pessoal de Portugal. E várias livrarias, a Legendary Books, a Kingpin, BD Mania, a Tinta nos Nervos, todas em Lisboa essa aqui, né? Aqui em Relatos da Cidade, Sinta também foi uma cidade que a gente visitou. Aqui em Tomar eu conheci o fanzineiro Sandro. Aqui é sobre a parte de Coimbra, Nazaré, que estava sem ondas. A temporada de ondas é outra época que a gente foi. Aqui o relato de desenhos que eu comecei a fazer atrás de cupom fiscal, porque tinha acabado as folhas. Só lá em Aveiro que eu iria comprar novamente, né? O papel para desenhar. Aqui o Ogata, que é lá de Coimbra, que tem uma loja e também é um cara que faz muito pelo fanzine, pelo quadrinho, tem um canal no YouTube também. Aqui o Miguel, faz fanzines ultraviolenta. E aqui um relato que eu encontrei o jornal do Charlie Hebdo lá, né, que vende em Portugal, que eu achei bem legal. Consegui pegar uma edição, né. Pra quem conhece a história do Charlie Hebdo, né, o jornal francês, aconteceu um massacre também. E aqui, o Mundo Fantasma é uma loja no Porto, a livraria Tintim por Tintim. Aqui é uma praia de Vila Nova de Gaia, que tem uma capela em meio ao mar. Coisas muito legais e relatos interessantes, né, de Portugal, que é um país maravilhoso e que curte muito a nossa cultura, talvez até mais que os nossos próprios brasileiros. Então aqui tem vários relatos, né, e desenhos que fazem parte da edição, né. Foi uma edição muito legal de fazer. Aqui nós temos o volume 4 em si, né. Aqui vamos vendo página por página, aqui os quadrinhos. A gente vê que tem uma evolução, né, desde o primeiro, volume 1, até as edições novas, né. O desenho vai melhorando, a gente vai aprendendo melhor a diagramar páginas, a fazer o letreiramento à mão e tal, né. E as referências eu já falei um pouco, né, bastante coisa sobre o mundo da arte, pintores, né. As historinhas giram em torno um pouco disso, né. Mas, como sempre, tendo também as influências musicais, a parte do Ratinho, do jazz, que é sempre frequente, né. Para quem já é leitor do Rato, já conhece bem como funciona, né, o quadrinho em si, né. E o volume 4 ele mantém o mesmo padrão, né? 52 páginas, tirinhas de humor, aquele quesito que a gente já está acostumado, né? Histórias engraçadas
e de humor alternativo e independente. Então, pessoal, no mais é isso. O vídeo é só mais para divulgar e falar das novas coisas que nós temos da nossa marca e dos nossos personagens favoritos, que é os ratos. Eu continuo produzindo, continuo fazendo, então a gente vai continuando aí com os personagens e as historinhas. Os prints que são vendidos nas feiras, a gente tem no site, no formato tamanho A4, esse aqui só um tamanho A3. Infelizmente, para mandar para o correio, esses aqui fica muito difícil, que são muito grandes, papel crochê é muito fácil de estragar, então eu não indico. Mas eu faço um tamanho A4 menor. Até atualizei o site, já está atualizado lá com todos os prints novos em tamanho A4 para você poder adquirir. Então é um bom presente para você que quer dar para alguém aí um desenho do rato, ou até a nova forma que você tem de fazer é fazer o seu desenho com o rato, né? Pegar uma foto sua ou de um amigo seu ou de alguém e transformar a sua característica sua como um rato, né? E eu posso fazer isso, né? A gente já tem um vídeo falando sobre isso, divulgando, tem os preços lá também. Então é muito fácil ter contato comigo, eu respondo todo mundo ali pelo Instagram, Facebook ou WhatsApp ou e-mail. Eu sou muito solícito em qualquer plataforma digital que eu tenho. E você pode entrar em contato por lá e fazer a sua proposta, né? Digamos assim, né? Colorido, preto e branco, né? A gente pode ir conversando conforme for. Então os prints estão no site também. Os livros já estão no site, somente o de Portugal, por enquanto ele está esgotado, mas logo ele deve entrar. Então, digamos que para dezembro deve ter uma remessa nova, que você pode adquirir. E o volume 4 tá para jogo, junto com as outras edições dos ratos, né? E basicamente esse vídeo seria para informar sobre isso, né? Teremos mais feiras até o final do ano, e ano que vem a gente volta já com tudo também. Temos também essas camisetas, quem tiver interesse, elas são feitas e vendidas também pela Headstrap, que é uma marca de skate de São Paulo, que entrará em contato comigo. E o Ronaldo, um grande amigo lá, ele que mesmo deu as ideias de fazer alguns desenhos com rato e de skate, e tem esse desenho que é meu, e tem outros desenhos que eu fiz também, né? Que você pode entrar em contato comigo e falar, e a gente pode entrar em contato com o Ronaldo para ele produzir essa camiseta talvez. A gente vê uma forma como você quiser. Então, pessoal, no mais é isso. Muito obrigado para quem já é cliente dos ratos e tem acompanhado a trajetória, essa realização desse sonho que eu sempre tive e continuo aí percorrendo ele. E o sonho nunca acaba, ele vai crescendo e se fortalecendo, muitas vezes, tem dias que não, mas enfim, estamos aí e você pode adquirir e continuar com a trajetória dos ratos, acompanhando com o volume 4, com a edição de Portugal mais à frente. E um abraço, obrigado a todos, até o próximo vídeo e valeu!